Oi, pessoal, estamos de volta com o Bate-Papo da Imprensa. Mais uma semana juntinhos com nossa programação de entrevistas aqui pela minha, sua e a nossa TV Educar. Muito obrigado a vocês todos aí de Ponte Nova e região que nos dá a honra da sua sintonia, da sua audiência, ok? Mariana, Dom Silvério, que recebe as imagens da TV Educar. Controle mestre de Erasmo, no controle de áudio Gerson Café, direção de Gustavo Faria, reportagens de Clarissa Guimarães, diretora de jornalismo Isabela Ottoni, e hoje conosco aqui nos estúdios, o Gustavinho, que está aí, o nosso cinegrafista, na ausência momentânea aí do Alexandre Sambi, ok? Ele está sempre nos auxiliando porque tem competência e é polivalente aqui na nossa TV Educar. Ele participa todas as quintas-feiras da agenda cultural do Emerson de Paula, no Via Cultural. Quer dizer que você vê que ele vai na tela, ele vai nos bastidores, uma pessoa realmente assim, de muito gabarito. Só não peço um aumento para ele porque eu não tenho essa condição ainda, não tenho essa liberdade junto ao diretor administrativo Gustavo Faria, Ô, Dinei, um abraço para você também. Alexandre Sambi, eu acho que ele fugiu de alguma coisa, rapaz. Porque eu estava armando uma para ele aqui. Inclusive, eu mandei um zap para ele hoje, depois eu vou te mostrar o que é, viu? Ele ficou curioso para ver quem que era a pessoa. Eu mandei a foto para ele, viu? Depois eu vou te mostrar isso aí. Pessoal, olha, aniversário de Ponte Nova, 150 anos de emancipação político-administrativa. Ou seja, há 150 anos que Ponte Nova tornou-se município. Mas tem, aí pessoal, mas então vai ter uma sequência de feriados, Dia 30, dia 2, finado? Não, dia 30 é domingo. Então, menos um, Então, hoje vamos falar sobre Ponte Nova, das Palmeiras, Ponte Nova, as suas origens e a nosso município. Homenagem aos 150 anos de Ponte Nova, inclusive a TV Educar fará várias matérias relacionadas ao aniversário de Ponte Nova com a Isabela Ottoni, a Fernanda Lopes e toda a equipe do jornalismo da TV Educar. 150 anos seria Sesc Centenário, Luiz Donizete. É isso? Um abraço. Batista, um abraço, amigos da TV Educar. Eu acho que é Sesc Centenário. Uhum. E o programa hoje vai ficar muito interessante, porque a gente vai mostrar imagens aí da Ponte Nova atual, deve ter uma imagem de Ponte Nova antiga também, para a gente saber como Ponte Nova era e como Ponte Nova está hoje. Um abraço para vocês aí, obrigado pela audiência que vocês nos dão toda sexta-feira. Um abraço. Vamos mostrar no segundo bloco aqui imagens cedidas, fotos, na verdade, pelo João Matos, que é um admirador aqui da história de Ponte Nova, da Pontenet, nosso colaborador, e todos que gostam realmente da nossa cidade. Não é isso? Para isso, nós convidamos hoje aqui no programa, gente, o professor Luiz Gustavo. Ele é professor da Faculdade Dinâmica de Ponte Nova, formado em História pela Universidade Federal de Ouro Preto, UFOP. Olha aí o currículo do homem, olha só. Mestre em História pela UFJF, Universidade Federal de Juiz de Fora, e doutor também em História pela UFF, Universidade Fluminense, Federal Fluminense, lá de Niterói, Rio de Janeiro. Ele é pontinovense, mas depois de toda essa bagagem, ele volta a Ponte Nova. Estou falando de Luiz Gustavo. Prazer em recebê-lo aqui no programa, Luiz. O prazer é meu de ter recebido esse convite e estar aqui com vocês hoje para bater esse papo aí. Perfeito. Ô, Luiz Gustavo, na verdade, Ponte Nova tem várias versões a respeito, não diria várias versões, porque a história não pode mentir, eu tive com um amigo meu que colocou até o nome de um produto dele, um café, nome de Puris. Falou, por quê? Aqui, antigamente, era dominado por duas tribos, Puris e Aimorés, me parece, que eram índios antropófagos, violentos. Vamos colocar assim, começou Ponte Nova, município de Ponte Nova. O que era então, Luiz? Olha, eu acho que a gente tem que pensar nas coisas. Primeiro, do aniversário agora, Esse Sesc Centenário, 150 anos, na verdade, é a comemoração da elevação à categoria de cidade. Porque Ponte Nova já existia antes, 150 anos atrás, Ponte Nova já existia. E a autonomia político-administrativa da cidade, na verdade, foi conseguida 3 anos antes. Em 1863, quando há a elevação à categoria de vila e a inauguração dos trabalhos da Câmara Municipal de Ponte Nova. A Câmara Municipal de Ponte Nova tem 153 anos. Poxa vida, hein? Então, o que acontece? Com a elevação à categoria de cidade, que a gente está comemorando hoje, 150 anos. É como se fosse uma espécie de ápice nesse processo de autonomia político-administrativa. Até chegar em 1866, para que a gente tivesse a cidade de Ponte Nova antes, ela
foi construída ao longo do tempo, desde a segunda metade, na verdade, desde o início do século XVIII, com incursões de colonizadores nessa área aqui, que era chamada de Sertão do Guarapiranga, por exemplo. Tem uma série de incursões de estradas em bandeiras nessa região aqui do Rio Doce, da bacia do Rio Doce, que começa no finalzinho do século XVII, e se aprofunda no século XVIII. Então, na verdade, a gente pode dizer que a história da ocupação desse terreno aqui, a ocupação do jeito que a gente conhece hoje, começa lá no início do século XVIII. Mas a ocupação, de fato, ela existe há milhares de anos por conta dos povos indígenas que aqui viveram. Dentre eles, aqueles que foram chamados de puris e os outros que foram chamados de aimorés. Mas que, na verdade, os nomes, as autodenominações não eram exatamente essas. Se a gente for pegar, por exemplo, o brasão da cidade de Ponte Nova, todo mundo conhece, tem lá duas personagens, de um lado tem um bandeirante, do outro tem um índio botocudo. Botocudo, na verdade, é um apelido, né, dado pelos colonizadores a esse indígena, que é identificado botocudo como se fosse um sinônimo do aimoré. Nesse caso, a história, por exemplo, de Ponte Nova, nos casos que você está contando aí, ela é a mesma coisa da história do Brasil, por exemplo. Foi descoberto, já tinham... Exatamente, ou seja, não foi descoberto, foi conquistado, né? É isso? Foi conquistado. Esse território aqui, então a gente pode voltar e dizer que esse território não foi ocupado, ele foi conquistado a partir do final do século XVII, de maneira mais intensa, na segunda metade do século XVIII e durante todo o século XIX. É verdade. Então, Ponte Nova, antes de se elevar à cidade, como você falou, esse nome já existia, né? Já São Sebastião e Almas de Ponte Nova. São Sebastião que é um e nome Almas. que vai aparecer lá na segunda metade do século XVIII. Inclusive, essa situação, ela compreende também até as outras cidades também. Com certeza. Né? Até quase que o final do século XIX, o território de Ponte Nova era gigantesco, e até abrir campo. Né? Então, por exemplo, Zé Geraldo Menhame, que é o chefe do nosso arquivo municipal, por exemplo, há pouco tempo atrás ele fez uma projeção de qual seria hoje, né, o tamanho do município de Ponte Nova se a gente tivesse ainda, né, as mesmas filiações de governança que existiam no século XIX. Se não existisse essas comarcas... Exatamente, ia ser um negócio gigantesco. O território era muito grande. Por exemplo, dando um exemplo em relação ao domínio de Ponte Nova, que existe hoje Piedade de Ponte Nova, né? Pertencia também a Ponte Nova. Pertencia também a Ponte Nova, e outras cidades também, até Matipó, Abricampo, e por aí vai. Você tem um Vermelho Novo, que é longe para danado aqui. Próximo exatamente, tudo estava dito. Exatamente, até 1877, mais ou menos, se eu não me engano, essa foi a data base que o José Geraldo utilizou. Você tinha essas localidades todas diretamente vinculadas a Ponte Nova. Interessante. Rio Casca, enfim. Muito legal aqui a presença do professor, viu, gente? Luiz Gustavo, da Dinâmica, porque Ponte Nova comemora 150 anos e nós, como ponte-novenses, radicados, na verdade, nós somos urucanienses, né? Nascido lá próximo, que é a usina Jatiboca, mas nós temos um carinho... Já pertenceu. Também já pertenceu, né? Então, a gente está trazendo aqui hoje, através de uma direção aí da Isabela, né? Que nos sugeriu, né, esse tema, o Luiz Gustavo. Ô Luiz, Rio Piranga, ele acompanhou a história de Ponte Nova. A tendência das pessoas é se dirigirem próximo a um rio. O Rio Piranga também é a história de Ponte Nova, né? Também, com certeza. Né? Se a gente for parar para os historiadores dos núcleos urbanos, por exemplo, eles sempre afirmam isso, que as principais condensações urbanas, elas sempre surgem perto de curso d'água. É uma questão assim, muito pragmática, né? Você precisa de água para desenvolver a cidade. A base é a água, né? Exatamente, mas tem uma coisa muito curiosa em relação ao Rio Piranga, em relação à história do desenvolvimento de Ponte Nova, isso que você estava perguntando a respeito dos índios. Que, geralmente, por exemplo, o próprio nome... muitas pessoas afirmam que ele vem, na verdade, dos índios. Piranga, na verdade, vem do tupi, que é Rio Vermelho, que é Ipirangue, na verdade, que seria Rio Vermelho. Só que tem uma curiosidade bem interessante, que é o seguinte: os índios que viviam aqui, aqueles que foram chamados de aimorés, na verdade, aimoré é um apelido dado pelos tupis, que era uma etnia inimiga desse povo, que se autodenominava como Cren, Ogen ou Borum. Na verdade. E o nome Botocudo é um apelido dado pelos conquistadores portugueses, né? Na verdade. E eles falavam, né, um idioma completamente diferente do tupi.
eles não são do mesmo tronco linguístico, então jamais os índios que viveram em Ponte Nova chamaram, pelo menos os botocudos, os puris também eram de outro tronco, também do tronco macrodê, que é outro tronco linguístico, eles jamais chamaram o nosso rio aqui de Ipirangue, ou de Piranga, por exemplo. Então, o nome, apesar da memória que a gente tem desse processo de construção da cidade ao longo do tempo, foram os índios que deram o nome, na verdade foram os conquistadores que deram esse nome para o rio Vermelho. O correto seria originalmente mesmo, como era a chamada? Originalmente, se a gente fosse pegar pelo idioma dos boruns, pelo tronco macrodê, o nome é Votu, Vatu, na verdade. Vatu ou Watu, que seria o nome. Os remanescentes desse tronco etnolinguístico, digamos assim, que vivem hoje mais no estado do Espírito Santo, eles ainda conservam algumas referências a essa maneira de chamar o rio. Né? De Vatu, é o mesmo caso do nome da cidade, né? Ponte Nova. Ponte Nova. Ficou Ponte Nova, mas na realidade ela não era Ponte Nova, né? Era Ô Luiz, o correto seria rio, então, Ipiranga, que é a origem da palavra, não? Não necessariamente, vamos dizer assim, a nossa língua é um organismo vivo, né? Ela está sempre em constante modificação. Não existe o correto. O nome que existe hoje é o nome que a população que viveu aqui, depois desse período do século XVIII, atribuiu ao rio. Então, assim, não há que se fazer reparo. É só de pensar, assim, uma reflexão para a gente como você falou, a história não mente. A história mente muitas vezes. A história é uma interpretação a respeito do passado. É geralmente feita a partir de indícios que esse passado deixa. Mas esse indício ele cria, ele inventa algumas coisas, ele dá margem para algumas invenções. O nome do rio é uma invenção, mas é uma invenção que hoje ela tem significado para nós. Até porque se chamar hoje Rio Ipiranga, fica... isso não tem sentido, na verdade, mas é algo para a gente pensar como é que a gente constrói isso. Né? Beleza, deixa eu fazer um intervalo aqui, gente. O pessoal já está me puxando a orelha, né? Professor Luiz Gustavo, uma aula de história aqui hoje no programa. No segundo bloco, vamos mostrar as fotos aí para você falar sobre a história de Ponte Nova e os nossos assuntos, nossos recadinhos aqui no programa Bate-Papo da Imprensa, que volta até instantes. Até já. É isso aí, amigos. Estamos de volta na TV Educar, Bate-Papo da Imprensa, espalhando informação, cultura para todo o Vale do Piranga e toda a região que sintoniza a TV Educar. Todos os dias trazendo as notícias aqui a toda hora para você, no Jornal Educar às 7h30, com a apresentação de Isabela Ottoni e com as reportagens de Clarissa Guimarães. Ok? Bom, vamos dar um abraço aqui rapidinho. William Cristiane aí do Cojan, Júlio, Filomeno e Pereira, é o trio funcionário do demais. Eles chegam num acordo, os três lá, rapaz. Não sei quem que é chefe, Júlio falou que ele é chefe também. É uma chefaiada que eu vou te falar, hein? Doutora Cristiane, grande doutora Cristiane, que comanda o PROCON aí, muita competência, né, a serviço aí do consumidor. Nadir Alto da Boa Vista, Leleco, Lúcia, Breno e Fábio aí da Carangola, Inácio, Jorge Fazendeiro, Arlinda do Centro, um abraço para você, viu, Arlinda? Dona Eva do Barzinho, Dona Eva, qualquer dia eu vou tomar uma fria aí. A Isabel também, um abraço para a Isabel, que é a sogra do Ednei, não é isso? Chico Caipira, daqui a pouquinho eu vou mostrar o baile, viu, Chico? Helena, a Helena encontrou comigo essa semana, Luiz, aquela que... Você conhece a Helena, né? Vocês lembram de todo mundo, não esquece da gente. É uma que a gente chama ela de Helena, tem um rapaz que troca o nome dela, fala de Alzira, Helena. Você conhece a Helena? Conheço. Ó, Helena, um abração para você, hein? Deixa no final do bloco aí, eu vou falar mais, porque agora o Luiz vai mostrar pra gente. Eu vou explicar o que é, Luiz, esse evento aí. Por favor, Gustavinho, vai trazer um close aqui aos nossos amigos da TV Educar. É o seguinte, haverá no dia 11 de novembro um show beneficente com a véia, mas é boa, a vovó Pracidina. A vovó Pracidina, ela é um radialista e tem esse personagem aí que apresenta aí uma rádio, se não me fora a memória, da Rádio Inconfidência. Então, dia 11 vai ser no Ponte Novense, ingressos na Drogaria Alexandre e também na Secretaria do Clube. A renda, gente, para a reforma do asilo municipal, inclusive a lavanderia. O Tonka me explicou que a lavanderia tá parada, porque está dependendo, né, de uma reforma, realmente para melhorar a situação. Então, tomara que você participe e dê essa força aí, tá? Ao baile. Obrigado, Luiz. Deixa eu mostrar agora aqui, Gustavinho.
Anderson Alves, o pancadão do forró aqui, ó. Bairro da Saudade do Chico Caipira, domingo às 6h30, lá no Esporte Clube Palmeirense. Ok, Chico? Um abraço pra você também aí, viu? Toda a família, muito obrigado. Tá certo? Tá legal. Tá aí dada a informação, gente. Daqui a pouquinho eu sigo com uns abraços, porque agora o nosso papo continua com o Luiz Gustavo, que é professor aí da Dinâmica e uma pessoa que só pelo falar você já sabe que sabe tudo, né? Sabe, daqui a pouquinho as fotos, ele vai explicar sobre as fotos. Mas antes das fotos, Ednei, deixa eu perguntar a respeito aí, nós falávamos aqui sobre ponte, eu contei na minha memória aqui 1, 2, 3, 4, 5 pontes, contando com o pontilhão. Quer dizer, tinha que chamar ponte mesmo, né? Os dois lados da cidade. Por que o rio ficou só num canto da cidade? Como é que ficou essa geografia da cidade, ô Luiz? É engraçado, né? Que no início a geografia, aquela parte lá do centro da cidade, ali, desde da Praça Dom Parreira Lara até o alto daquela montanha, onde fica a matriz, hoje a prefeitura e tudo mais, ela foi meio que o limite. O centro histórico ali. O centro histórico ele foi limitado, ele ia até o rio, né? Ele parava ali. Na verdade, quando você está no final do século XIX, o outro lado do rio ele começa a se desenvolver, por exemplo. A outra margem, ela começa a se desenvolver por conta da ferrovia. Você fala o sentido que é hoje o Hotel Glória. Exatamente. Aquela área ali, ela era pouquíssimo habitada. Se a gente pegar, por exemplo, algumas fotos antigas, são da década de 20 do século passado, a gente vê que não tem quase nada naquele pedaço ali. Você tem poucas construções. Se você pegar uma foto e... Aquela avenida que sobe Pacheco, por exemplo, não existia, a esplanada não existia. Você tinha um colégio propedêutico, Instituto Propedêutico naquela área ali da central, né? E depois você tem o desenvolvimento de toda aquela outra margem do rio, depois que a ferrovia passa por ali, por exemplo. Os primeiros que chegaram a Ponte Nova, chegaram de que região? Assim, chegaram de Mariana para cá. De Mariana, então vieram... De Mariana, Barra Longa para cá, na verdade. Nós somos mais novos do que Barra Longa, digamos assim, né? Barra Longa é bem anterior a nós, é uma área de colonização mais antiga, mais estável, por exemplo. Barra Longa, Caiaca. Mas né? vinham o quê? Vinham em forma de cidadãos assim, cidadãos ou índios, não? Como é que é? Não, os índios eles estão em outro contexto, os índios eles estão aqui. Quem chega aqui, na verdade, mercadores, primeiro aqueles caras que estão, os bandeirantes, os caras que estão empregados nas entradas e bandeiras, conquistar o território. Não só conquistar, conhecer, né, o que existe ali, mandar informações, prospectar, por exemplo, a possibilidade de mineração, etc., que era uma demanda muito alta naquela época, por conta da coroa portuguesa, e depois, no século XVIII, você tem as distribuições de carta de sesmaria, ou seja, é aquele cidadão para quem o Estado, ou seja, a coroa portuguesa, entrega a posse de uma determinada gleba de terra para que ele possa ocupar ao mesmo tempo o território, né, possibilitar que haja, né, a colonização desse território e que ele possa desenvolver atividades econômicas também. Então, no início, na primeira metade do 18, já tem gente ganhando sesmaria para vir para cá. Por isso que eu brinquei assim, se a gente for para pensar, primeira antiguidade está nos índios, depois esses caras que vêm com sesmaria. Sesmaria, o que é? Sesmaria é uma autorização, uma concessão de propriedade de terra. O nome vem daí. Vem daí. É um direito que se dá a uma determinada pessoa para que ela tome posse de uma determinada gleba de terra. Tem uma sesmaria, então, dali. Isso exatamente. Funcionou na colonização, né? Exatamente, durante a colônia. Hoje tem a cismaria, mas é uma comunidade. É uma comunidade, mas o nome cismaria vem justamente disso. Bom, para exemplificar tudo isso que ele está dizendo aqui, deixa eu trazer as fotos, Luiz. Você pode ir comentando, por favor, com essas fotos, inclusive tem aí o João Matos, que a gente agradece, que colabora aqui com a gente. Por exemplo, essa foto aí, ó. Você que está lendo aí o monitor, tá aí, ó. Avenida Benedito Valadares. Isso aí é mais ou menos década de 40, né? Então você vê que já está bem acima, né? Uhum. Bem mais recente, diríamos, isso, né? Aí seria a foto de... lá da margem esquerda do rio, chegando aí... Aqui já é mais... É uma usina de açúcar Palmeiras. Palmeiras. Não, essa Caetano Marinho. Uhum. Aí também é o centro também, perto ali do Benedito Valadares. E comparando com Ponte Nova hoje, exatamente. Né? Essa é uma foto mais recente, né? Parece da década de 80, porque tem aqueles prédios ali à margem do rio, alguns verdade. Não existem mais. Uhum. Então você vê os dois lados da cidade, como você falou, o lado... Aí, tá, muito obrigado, viu, Ednei?
pela colaboração aí, e a Isabela também, que não mediu esforço para trazer essa, né, essa ilustração a respeito do aniversário de Ponte Nova. Hoje, por exemplo, você vê o lado, diríamos assim, do centro histórico, ele ficou mais desenvolvido que o lado direito ou esquerda no Rio. Você falou da época lá da rede ferroviária, que hoje está extinta, né? Uhum. O que aconteceu foi que do lado de cá do rio, né, da margem direita, assim, a gente pegando o rio e descendo, acabou tendo uma expansão mais ativa, vindo em direção a Palmeiras, por exemplo. Até o final do século XIX, mais uma vez, fazer uma referência ao Zé Geraldo, que é chefe do arquivo municipal, ele fez um mapinha também, pegou o mapa atual, né, aquele do Google mesmo, e tentou traçar a partir dos documentos, que inclusive estão lá no Arquivo Público Municipal, especialmente da Câmara, você consegue traçar até onde ia o núcleo urbano, onde ia o Arraial. O Arraial ele vinha até o pé do Morro do Paudalho, da cidade para cá. Então parava ali. Aquela região ali da Vila Oliveira, por exemplo, acabava entrando um pouco e tal. A cidade depois acabou crescendo, vindo nessa direção, descendo o rio. Nessa margem de cá, na margem direita. Daí nasce o bairro de Palmeiras, por exemplo. Do bairro de Palmeiras vão surgindo os outros em volta dele, né? Então o fluxo de desenvolvimento urbano acaba sendo direcionado muito para cá. Depois atravessa mais o rio, para formar o bairro do Triângulo, por exemplo, Triângulo Velho, depois se expande para o Novo, que é mais recente. Agora tem uma coisa interessante em relação à outra margem, a margem esquerda, é que há documentos que indicam a ocupação da Rasa, por exemplo, ainda no século XVIII. No século XVIII tem gente ganhando sesmaria para ocupar a Rasa. Olha só, hein? Né? Então já tem fazendas, já tem roças, na verdade, sendo estabelecidas na região da Rasa desde o século XVIII. Agora, é importante e interessante a gente ver, por exemplo, Palmeiras, né? Aqui Palmeiras plano, né? Uma região bastante plana, e foram centralizar a cidade no alto do morro. Porque... Mas deixa o Luiz explicar isso daqui a pouquinho, que nosso tempo já estourou no segundo bloco. Vamos falar sobre a questão política da cidade também, né? Político-administrativa. E vamos dar mais uns abraços aqui, gente, que a gente vai voltar, a televisão, né? É tempo, na último bloco do bate-papo da imprensa, recebendo hoje Luiz Gustavo, professor de dinâmica e doutor em história e em patrimônio também. Voltamos daqui a pouquinho. Aí é o bate-papo da imprensa na sexta-feira, você que está curtindo aí esta sexta-noite, comendo uma pizza, tomando uma gelada, né? A semana foi muito cansativa, rapaz. Calor demais, né? O cidadão chegou e perguntou assim, onde que eu acho calor? Vai lá no posto, aquele posto tal, de Ponte Nova. Mas realmente fez muito calor. E hoje a chuva ameaçou, rapaz, ventou bastante. Opa, vai cair a água. Não deu nem para... molhar o para-brisa. Muita folha, né? Folha demais, rapaz. A folha que não precisando é de ler, é outra, hein? É outra. Pois é, depois eu vou te mostrar no zap aqui a imagem da garota que eu mandei pro Alexandre, né? Ele ficou curioso, mas deixa eu ver a foto dela. Eu caí, né? Então peguei mais os amigos também. Tá certo, rapaz. Deixa eu mandar mais aqui para Dona Elza, do 1º de maio, mãe da família Rodrigues aí toda aí, um abraço, obrigado, viu, Dona Elza? Deus abençoe. Divina da Rasa, alô Divina, todos da Cidade Nova, São Geraldo, Triângulo Novo, Triângulo Velho, Rasa, Marreco, Novo Horizonte, Marreco, falei que eu ia lembrar de você, Marreco. E também o Malaquias Pedreiro nosso, muito obrigado a todos aí, que eu esqueci, gente, não tem jeito de lembrar de todo mundo. A gente faz o possível, né, para dar um abraço aqui. Eu estou recebendo, portanto, hoje aqui no final do programa, já caminhando para o último bloco, Luiz Gustavo, professor de História da Dinâmica. O assunto é 150 anos de emancipação político-administrativa de Ponte Nova. Domingo, mais um ano de Ponte Nova. Vai ter festa, show? Não sei. Vai ter um encontro de carros, como é que chama o nome? Carros antigos, uma exposição lá em Palmeiras. Não é isso? Isso. Sabendo que sim. Faz parte da programação? Carros antigos, mas tem um nome técnico. Pela ferrugem? Me fugiu agora. Nossa, assim, É. coisas antigas. Exatamente. Né?
Ô Luiz, o que você falou para comentar? Não, eu queria saber o seguinte, hoje, por exemplo, nós vimos assim o território de Ponte Nova, você vê lugares, por exemplo, Ponte Nova, Palmeiras, né? Calma, Baixada, tranquilo, dava para você. Mas eles chegaram no Rio e no alto do morro. Seria estratégico isso? Porque se você olhar hoje, poxa, era só descer mais um pouquinho, você estaria num lugar mais tranquilo e melhor, né? Chegaram e fincaram ali o centro e dali começaram a fazer. Foi estratégico isso? Na verdade, tem a ver com coincidência com as terras das pessoas que começaram, vamos dizer assim, o desenvolvimento daquilo que a gente chama de núcleo urbano. Aquelas terras ali do centro, elas coincidiam com as sesmarias da família Monte Medeiros, né? Do padre, inclusive, João do Monte. Então, a primeira capela, ela começa ali, ela é erguida ali naquela região, né? Depois ela é destruída por um ataque indígena, depois então, há a construção de outra. Porque talvez, estrategicamente, eles tenham fugido da área de várzea que fica no pé daquele morro, né? Daquela montanha. E depois, os anos seguintes, né? O fluxo vem nessa direção. Vem nessa direção. Tem alguns motores propulsores, por exemplo, como a construção da ferrovia depois, que vai acabar atraindo mais gente, mais investimento imobiliário, digamos assim, atualizando o termo, para essa região aqui de Palmeiras. Mas talvez, pensando aqui, hoje está tudo plano, né? Na época que o pessoal chegou aqui não era exatamente... Hoje dá para ver, né? Hoje dá para ver, não era exatamente assim. Se a gente for pegar fotos da época da construção do bairro Guarapiranga, do Guarapiranga em si, teve muita retirada de terra ali, por exemplo. Antigamente existia aquela que você fazia com água, própria água, né? Você fazia o aterramento. Antigamente não, isso na década de 60, talvez 50 era comum, né? E ali disse que era um brejão danado. Eu cheguei a pegar assim, mais ou menos, um pouco no início, né? Então é complicado. Em relação ao Luiz, que você ia perguntar sobre os patrimônios históricos. Patrimônio histórico. Hoje nós temos aí um grande patrimônio que é o Hotel Glória, né? Que estão aí nessa confusão toda, reforma, não reforma, e vão acabar não reformando, não sei o que vai acontecer. Os inquilinos já foram. Não sei. O que nós temos hoje, além do Hotel Glória, hoje, assim, de patrimônio mesmo? Aquilo que a gente que é histórico mesmo. Então, tudo é histórico, primeiro. A cidade é histórica. Quando alguém fala assim, a Mariana é histórica, Ouro Preto é histórica, Ponte Nova também é histórica. Ponte Nova tem sua própria história. Né? Ponte Nova tem historicidade. A gente está discutindo justamente isso aqui. Então a gente tem muitos bens imóveis, né? Muitas construções que podem ser consideradas históricas nesse sentido, ou patrimônio nosso para além do Hotel Glória. Né? Algumas são muito conhecidas, por exemplo. Zeto. Casa do Dr. Zeto, né? Lá na Avenida Caetano Marinho. Você tem o sobrado ali da família Brant Ribeiro, que é na esquina ali, perto da igreja. E aquela subida na avenida do João de Carvalho, da família João de Carvalho também. Onde funciona a Secretaria de Cultura hoje? Também ali não é um bem tombado, na verdade, ali é uma casa que ela é inventariada. Inventariada é como se fosse um bem que está dentro de uma lista de interesse de preservação que pode vir a ser tombado. Mas ela também é patrimônio. Quando ela é inventariada, ou seja, entra nessa lista, ela a partir dali já é protegida. É um protegido de uma maneira um pouco menos detalhada do que o tombamento, por exemplo. Mas aí você tem igreja também e tem outros patrimônios que não são tão reconhecidos. Por exemplo, o cemitério dos escravos lá no Pontal, que é um patrimônio extraordinário, né? Que precisa de um cuidado grande, precisa de um reconhecimento. A gente tem que desenvolver estudos. E hoje não tem esse reconhecimento? Hoje não... Tem um reconhecimento que é tombado, ou seja, o município reconhece a importância do bem. A gente tem que trabalhar mais, na verdade, dar mais visibilidade. Há muitos pontinovenses que sequer conhecem a informação que existe no município, no cemitério dos escravos, por exemplo. Ou outras questões, por exemplo, patrimônio não é só casas de pedra e tijolo, nem o cemitério. São coisas que a gente não enxerga. Conhecimento também é patrimônio. Por exemplo, vai ter no dia do aniversário, aqui na praça também, a terceira festa da goiabada. O modo de fazer goiabada é um patrimônio, domingo. Mas aonde? Na praça? Aqui na praça, se eu não me engano. Vai ter degustação de goiabada? 9 da manhã. Vai ter degustação? O problema creio que sim. Aí, Gustavinho. Né? Vai nessa. A gente precisa... Eu estou sabendo agora que você está me falando. Pois talvez a gente precisava de fato a divulgação é péssima também, né? Mas o que
a gente tem que entender o seguinte, o patrimônio não é só aquilo que a gente vê. Isso, exato. Ou seja, o conhecimento, né, de como se faz a goiabada, do tanto de açúcar que eu coloco, se eu coloco a casca ou não, e a maneira como eu relaciono essa goiabada ao lugar onde ela é produzida, isso é patrimônio. Então, por exemplo, eu fui presidente do Conselho de Patrimônio durante 3 anos e meio, mais ou menos, e uma das coisas que nas nossas discussões do Conselho ficava muito claro é a maneira como a gente tem que dialogar com a sociedade para ela entender que aquilo que ela produz, que não é só de pedra, de madeira, de cimento, que é importante para ela mesma, para sua própria identidade. Nesse sentido, existe muita coisa aí escondida. Demais da conta, velho. Muita coisa. Tem talvez alguns hábitos culturais que nós conservamos que também são nosso patrimônio, mas eles não são ainda coletivamente reconhecidos. Danças, por exemplo? Com certeza. Se a gente for para Guaraciaba, Boi Laranja de Guaraciaba é um patrimônio cultural imaterial de Guaraciaba. Né? Pena que com gado, tudo isso, né? Tenha sofrido ao longo dos anos, com uma série de questões, inclusive do preconceito, né? Dona Quininha lutou... Quando nós falamos... Aí está o problema. Quando nós falamos em patrimônio, né? Patrimônio logo vem prédio. Exatamente, na cabeça. Exatamente. Mas é uma coisa que acabou se cristalizando assim, ao longo do tempo, de identificar patrimônio só com os bens materiais. Inclusive a Expo Talentos também foi uma iniciativa boa da prefeitura que mostra também artesão, as pessoas que têm alguma habilidade, né, para fazer algo, né? Exatamente, é um conhecimento que deve ser considerado patrimônio também. Né? Em Palmeiras, acabou? Não, mas vai rapidinho que eu vou em Palmeiras, eu vou colocar um crédito aqui para minha alta recreação. Ainda falando assim de patrimônio, Palmeiras... Dá um crédito. Tem. Não, por exemplo, a gente tem um bem que desapareceu, que não tinha uma proteção formal, tinha um reconhecimento da população, mas deixaram que fosse demolida, a Estação Ferroviária de Palmeiras. A gente tem outros, esse prédio onde nós estamos aqui agora é inventariado. O Dom Verso? O Dom Verso, ele é inventariado, ou seja, há um reconhecimento do valor dele para memória e para história. Pode passar a ser tombado. É a sede aqui da TV do Uma casa que infelizmente está em péssimo estado de conservação aqui na Avenida Doutor Zé Mariano. Pois é, ali vai tombar literalmente. Infelizmente. Porque eu passo ali, já tem até reboco lá no chão. Ali é uma questão de irresponsabilidade. E a segurança também. Aí há de se alertar que o próprio Ministério Público, quanto o Conselho de Patrimônio já... Acabou, Luiz, não tem mais jeito agora. O crédito já terminou igual... Hein? Atenção, consulte o seu operador. Luiz, obrigado. Não, primeiramente, Luiz, muito obrigado. Do Xará, Donizete. E foi muito bom, a minha filha, inclusive, a Alice, fez assim, deu a sugestão, né, que você é professor dela lá na Dinâmica. E foi muito bom, porque eu acho que Ponte Nova merece aí essa homenagem, viu, Luiz? Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite. Papo também, né? Perfeito. Luiz Donizete. O espaço ficou muito pequeno para a gente, né, discutir esse assunto interessante aqui. Um abraço, obrigado pela sua audiência. Sexta-feira a gente volta. Um abraço. Bom fim de semana. Segunda-feira, quem não assiste hoje tem a reprise às 3 horas da tarde. Tá bom? Fiquem com Deus. Obrigado, Disney. Daqui a pouco eu vou te mostrar aí, tá? O Zap e a todos aí. Fica com Deus. Um abraço.